Eu sou Marcelo Carvalho e o vídeo de hoje é como fazer melhorar gráficos usando o pacote ggplot2. Quando a gente olha aqui na abordagem de projeto de pesquisa, a gente vai trabalhar com ferramentas e exploração de dados. No vídeo anterior a gente viu um pouco sobre checagem de dados, né? Quando a gente recebe, o que a gente faz. E no vídeo de hoje a gente vai trabalhar com RStudio, com a base R embaixo do capô e alguns pacotes. Na parte de exploração a gente vai trabalhar com arrumação um pouquinho e o foco é em visualizações, só para a gente se localizar aqui. Bom, então vamos lá. Quais são os objetivos? Aperfeiçoar a técnica de construção e visualização em R, permitir que pesquisadores consigam representar melhor seus dados nos gráficos e facilitar a vida do pesquisador. Novamente, quando eu falo pesquisador, aí entra time de manutenção, engenharia, PCP, cientista, comercial, acadêmico, etc. Então, como a minha experiência é mais voltada para a industrial, eu vou dar uma tocada mais na área industrial. Mas ela serve também para pesquisa acadêmica, por exemplo, para direcionar pelo menos, olha, nessa direção aqui para melhorar, facilitar a pesquisa, ok? Os objetivos aqui, os pacotes que a gente vai usar, o Tidyverse, Janitor, ggTest, ggRepel, ggThemes, Scales, ggDist e ggHelps, ok? Eu coloquei uma breve descrição aqui de cada um faz. Isso aqui eu acho que vale a pena comentar. Então, se você não usa o Tidyverse e você gosta de programar ou fazer na base R, você pode carregar o ggplot sozinho, né? Quando a gente carrega o de Tidyverse, ele já carrega junto. Mas você pode também carregar separado, só o library de ggplot2, ok? O restante, eu coloquei tudo um resumo, mas basta pegar aqui e entrar no Google, pesquisar, que você vai achar os detalhes um pouco mais amplos dos objetivos que existe, bem mais amplos do que isso que eu coloquei. Bom, os dados, a gente vai usar o mtcars, vai usar o iris, para variar, a gente vai usar um dado aqui do SARS-CoV-2, que é aqui do WCOTA, do Wesley Cota. Vamos aqui para o site dele. Então a gente vai ter aqui da Universidade Federal de Viçosa, ele tem esse conjunto de dados aqui e essas tabelas e tudo mais, com vários dados a respeito de Covid-19, é um trabalho bem sério. E aqui a gente tem o repositório de dados, GitHub, é onde a gente vai buscar. E aqui, óbvio que vai ter muitos dados, vale a pena observar, e até para quem pesquisa na área. E a gente vai usar isso aqui, e o que a gente vai fazer é um modelo descritivo, né, utilizando regressão Loess. Então vamos lá, esses são os dados, eu carreguei o mtcars, carreguei o iris, o data SARS-CoV-2 eu vou carregar depois, porque ele tem um tamanho um pouco maior. O ggplot, ele parte de uma base, de uma estrutura de esqueleto. Então a gente vai colocar esse esqueleto aqui, que serve basicamente para todos os gráficos. Depois a gente vai sofisticar um pouco, colocar uns labels, trabalhar com reprodutibilidade, eu vou mostrar aqui como que a gente faz, associando o pacote de ggplot junto com outros, né, como ou uma caminhonete, por exemplo, uma pickup truck. Eu consigo usar ela para passear, eu consigo usar ela para o trabalho, colocar ferramentas em cima e etc e tal. Então a base é a mesma. A gente vai usar os complementos. Isso dá para fazer usando o ggplot2. Gráficos facetados, Rain Cloud Plot e o gráfico de modelo estatístico descritivo que a gente vai usar os dados do SARS-CoV-2, ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui pela base. Então a gente vai utilizar o mtcars. E aí eu vou colocar o ggplot. A gente sempre vai usar. Então eu vou colocar aqui, no eixo X, eu vou colocar, por exemplo, HP. Né? Vamos pegar aqui, mtcars e vamos dar um head. Então aqui a gente vai ter, miles per gallon, cylinder, displacement, HP, drat, peso e etc. Outras variáveis aqui. Então a gente vai usar mtcars e vamos usar o ggplot. No eixo X a gente vai colocar HP e o Y é o valor, então MPG, né? Miles per gallon. Ok? Terminou aqui, a gente vai colocar a geometria, qual que é o objeto geométrico que a gente vai usar. Então a gente vai usar o point, que é o mais simples, e já saiu o gráfico aqui. Então esse gráfico está dizendo o seguinte, quanto mais HP, né, menos milhas por galão. Então aqui é 35 milhas por galão, mas ele tem muito pouco HP, aqui ele faz 15 milhas por galão, ele tem muitos HPs. Então tem uma correlação negativa aqui. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse cara aqui. E vamos... eu quero colocar aqui,
Esse AES, sempre quando eu for fazer um tratamento estético, eu vou colocar o AES na frente. Então, ó, eu vou colocar aesthetic, né? Eu vou colocar o size igual a 5, né? Que é o tamanho do ponto, e eu vou colocar e vou colocar ó, factor e vou colocar VS. O VS ali, aqui o VS ó, é se ele é em V ou se ele é em linha, né? Straight, linha, ok? Então vamos lá, eu vou explicar melhor aqui que vai ficar mais fácil. Então vamos lá. Aqui ele já está dizendo a mesma coisa, né, que o primeiro gráfico, mas ele já tem uma informação adicional. O tipo de motor. Né? Então, por exemplo, esse azul aqui ó, é em linha. Então ele tem poucos HPs. Geralmente os motores em linha ele tem poucos HPs e eles fazem mais milhas por galão. O formato de V ele tem mais HP, só que ele faz menos milhas por galão. Ok? Então, e por que factor aqui? Porque vamos pegar o empty cars e vamos dar um structure. Então ele vai trazer tudo numérico aqui, tá vendo? Então, por quê? Porque é todos numéricos, né? O V ele é numérico. Como eu preciso transformar ele numa categoria aqui, porque senão o que acontece? Ó, vamos fazer o seguinte, ó, vamos tirar o factor daqui. Aqui. Ele vai plotar o gráfico, mas ele vai colocar numa escala. Por quê? Porque ele vai de 0 até 1. Para eu tirar essa escala, eu transformo ali em V e S, ok? Em factor. Perfeito. Bom, próximo passo, vamos fazer o seguinte, eu vou, ao invés de colocar os dados aqui, de factor e de VS, eu vou colocar ele aqui. Eu posso colocar? Posso, então eu vou colocar aqui, ó, color, e vou colocar só VS aqui. Olha lá, ele já transformou já em escala, né, já está em escala, e soltou o mesmo gráfico lá. Então eu consigo fazer. E por que fazer desse jeito e fazer desse jeito? É exatamente para você conseguir ler o trabalho de alguém. Então, por exemplo, às vezes alguém fez um trabalho e ele colocou color aqui ao invés de color aqui. Tanto faz. Né? A diferença é que aqui você vai precisar colocar um elemento estético. Ok? Bom, vamos para o próximo aqui. Vamos copiar isso aqui. E vamos fazer o seguinte, ó, ao invés de colocar só o color aqui, vamos colocar outras coisas que eu posso fazer. Ó. Shape, vou colocar factor. Aqui eu preciso colocar factor porque imagina, se eu não colocar, ele vai colocar... embora você vai ter duas escalas, ele vai usar, mas contínuo, por exemplo, e colocar cores associadas a esse contínuo, ele vai trazer um número gigante de coisas, então não é legal, tá? Até 10, 18, até 18, eu tenho dificuldade em representar categorias com 18, porque a gente não tem tudo isso de cores para representar, isso já tenho dificuldade em fazer. Aqui ó, a gente colocou shape, por exemplo, shape factor, então muda aqui triângulo, aqui redondo e etc. Ok? Então a base é a mesma, a gente vai usar basicamente a mesma. A partir do momento que eu aprendi a fazer eu vou saber fazer mais gráficos utilizando essa base. Tá? Então a gente vai usar agora ó, empty cars, inserindo labels, por exemplo. Então empty cars, aí eu vou usar aqui o ggplot. Vou usar o ES e vou usar o factor cylinder, por exemplo. Né? Color black. O color é a linha, é a linha do gráfico. Então, e o fill, no caso aqui, vamos colocar blue. Ok? Então ele já saiu aqui, ó, a linha é preta e o gráfico aqui, eita, vamos colocar um navy. Ok, dark blue. Não adianta, né? Vamos colocar um light blue. Aqui eu vou colocar um elemento de texto. Então eu vou geom text. Como eu vou fazer um elemento estético, eu coloco a aesthetic. Então, ó, label. Eu vou colocar aqui, ó, count. Aqui, eu vou colocar o tipo de stat que eu quero. Eu vou colocar count.
E aqui eu já consigo plotar, mas ele vai sair em cima da linha ali. Então eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer um ajuste, né? Então eu venho colocar, ó, vertical just e vou colocar aqui menos 0,6, por exemplo. Vamos ver. Ó, já ficou um pouco acima ali. Eu posso ir ajustando. Aqui quando eu buscar tem, ele vai trazer vários aqui, ó. Então como a gente colocou o ggtem, vai ter muitos outros, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o HC. Opa. Ele já transformou aqui, tirou aquela de trás, só deixou a linha aqui. Então eu vou fazer. Aí agora é só colocar os labels, né, que é a parte final. Então, title, aí eu vou colocar aqui gráfico de barras. Não vou colocar acento por enquanto, tá, pessoal? Subtitle em quantidade. E vou colocar aqui. E aqui no caption, eu vou colocar fonte, sei lá, Carvalho Ribeiro. Beleza. Opa. Então aqui eu vou mostrar, ó. Quando a gente coloca o título é aqui, subtítulo é aqui, eixo X e Y vai sair aqui e o caption é aquela source lá embaixo, fonte lá, quando a gente olha fonte, né? Então ele vai sair dessa forma aqui. Então reprodutibilidade, basicamente é pegar, se eu criei um gráfico, eu preciso fazer tudo de novo. Não, eu venho aqui e coloco, sei lá, vamos colocar a cor aqui, ó, vamos colocar um gray 20. Aqui eu mudei a cor, né? Mas eu posso colocar, vamos colocar o theme aqui, ó. Theme, vamos colocar, então ele já vai sair o gráfico diferente, ó. Tá? Então eu consigo fazer alterações, modificações aqui, apenas copiando e colando e alterando alguns detalhes ali. Isso acho que é de conhecimento de bastante gente já. Então imagina no caso aqui eu vou usar o ggAlign. Ok. Então eu vou usar o ggpairs, que a gente já viu lá algumas vezes lá atrás, e vou usar o seguinte, eu vou usar o iris dataset agora. Então vamos pegar, como ele vai sair todo ali, então eu já consigo fazer ele direto aqui, ó. Então vamos lá, o iris, ele vai gerar o gráfico para nós, ele vai trazer a densidade aqui, né, de distribuição, aqui a correlação, aqui também a correlação, mas já em forma de scatter plot, né, aqui no caso ele vai trazer a correlação em número, aqui a distribuição em forma de histograma e aqui também a distribuição em forma de box plot, né, mostrando aqui que as diferenças. Aqui a gente vê que tem bastante diferença entre eles, aqui a gente vê que tem também bastante diferença, perceptível, mas aqui a gente já vê que não tem, né, a diferença não é tão perceptível assim. Né? Aqui a gente já vê, então no caso a gente fazer uma classificação, por exemplo, isso aqui já seria mais difícil da gente classificar se fosse pegar só esse cara aqui, né? Então vamos lá, o que a gente pode fazer agora? Imagina que esse gráfico aqui, ele é legal, ele é bacana, tudo. Opa, vamos voltar aqui. Ele é bacana, mas ele saiu ali só em preto e branco. Mas aí agora eu quero complementar, então eu vou usar a base aqui do ggplot2. Então eu vou usar ggplot2 e vou colocar o que? O aesthetic. Lembra do aesthetic? Então eu vou colocar o color baseado em que? Baseado na species. Então species. Eu vou rodar de novo. Vamos ver como é que ele saiu ali. Então aqui ele já saiu um pouco diferente, né? Então ele já vai mostrar aqui, ó, nesse gráfico de densidade, ele vai mostrar os três, né? Os três tipos de íris. De planta, aqui também as três, aqui também as três, aqui a gente já vê, ó, que ela está bem sobreposta, né? Então, aqui que é onde dificulta um pouquinho, aí a gente vai falar disso aqui lá na frente, né?
Então depois eu vou plotar esse gráfico desse cara aqui para a gente dar uma olhada um pouquinho mais profundamente nele. Então aqui a gente já vê as correlações, né? A gente vê que tem correlação aqui, ó. No caso a gente fazer o modelo, por exemplo, quando a gente vai fazer um modelo preditivo, quando a gente tem correlação desse tipo aqui, ele já passa, ele já sai no filtro, né? No correlation, por exemplo, a gente usa só 3 variáveis e tudo mais, ok? Então vamos lá. A gente consegue então fazer o ggplot, por exemplo, eu consigo fazer também. Eu consigo ir lá plotar o gráfico e depois colocar um elemento do ggplot2 ali embaixo. Ele funciona normalmente. Bom, o próximo gráfico que a gente vai trabalhar agora é o gráfico facetado, onde eu consigo representar esses dados em várias telas diferentes. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vem em Iris e a primeira coisa, vamos pegar a head. E aqui, ó, a gente vê que ele está a variável sepal length, sepal width, petal length, petal width e species. Então, eu quero transformar essa aqui em uma variável e colocar uma variável chamada tipo de medida. E dentro do tipo de medida colocar todas essas 4 categorias aqui e criar outra variável chamada valor representando esses valores aqui. E isso ajuda eu a criar um gráfico multifacetado, né? Não sei como é que chama em português, eu estou colocando o nome aqui, às vezes está errado, depois me corrijam aí se eu tiver. Mas é facet wrap que a gente chama, né? Aqui no ggplot2. Então eu vou pegar, ó, o pivot longer e vou pegar qual é a coluna, né, a variável que eu quero manter. Então eu quero manter espécies. Então eu vou pegar espécies e vou colocar aqui names to. Eu vou colocar tipo medida. Vou colocar tipo medida e vou colocar values to. Então eu posso colocar o valor. Vamos colocar só valor, vai. Então, quando eu faço isso, eu já transformei aqui. Então eu tenho, ó, species, tipo de medida, sepal length e o valor. Aí species, setosa, tipo de medida, sepal width e o valor. E assim por diante. Então isso aqui ajuda bastante na hora de fazer o gráfico. Então eu vou... Geralmente esse formato aqui é o que vem em banco de dados, por exemplo, né? O tidy, tidy data que a gente chama, que é o dado retangular. Então vamos lá. Pivot longer, agora eu vou fazer o grow by e vou colocar species e também o tipo medida. Não mudou nada, né? Por quê? Porque o que vai mudar é agora. Vamos pegar aqui e eu vou colocar summarize e vou colocar média, eu vou colocar main valor. Então aqui ele já me deu, ó. Então ele tem um valor, a média de petal length é 1.46, a média de petal width é 0.240 e assim por diante, ok? Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu peguei o summarize e vou fazer o ggplot2, o ggplot. Então o gráfico ggplot e vou usar esse. Aí aqui, ó, eu vou colocar espécies e vou colocar média, que é a variável que eu criei ali. Tá, mas agora tu não usou o x e y. Por quê? Porque quando a gente, por exemplo, vamos pegar AS e vamos fazer o seguinte, ó. Quando você quiser pesquisar, você tem dúvida a respeito de uma função, né? Tudo isso aqui, ó, são funções, é como se fosse o Excel lá, né? São funçõezinhas. E dentro dessas funções, que a gente chama, fora do ambiente de programação, a gente chama de parâmetros, os parâmetros da função. Dentro do ambiente de programação, a gente chama de argumento, né? Mas, seja argumento ou parâmetro da função, a gente vai colocar aqui, ó, quando eu tenho dúvidas sobre uma função, eu venho, clico aqui, ele vai me dar aqui, ó, pegar argumentos aqui. Então, dentro dos argumentos, a gente tem y e x. Então, aqui, ó, olha lá, ó, eu posso colocar x mpg, y wt e a esse mpg ou mpg e wt sem precisar. Então, aqui dentro da função, ela já sabe que o primeiro argumento é o x e o segundo argumento é o y. Então, às vezes, eu não preciso colocar. Eu gosto de colocar? Sim. Só que é importante eu mostrar sem também, porque vocês vão ver aí. Tá? Então, species e média.
Aqui, como eu já estou dentro de ggplot, eu já não uso mais o pipe. Eu vou usar o símbolo de mais aqui. Então, ggplot. E vou colocar geom col. Aí eu vou colocar o fill para colocar a cor dentro do light. Vamos colocar light blue também. E o color black. Então, ali, tá, ele já saiu aqui, ele já saiu, mas ele saiu todo agrupado aqui porque eu não coloquei o Facet Wrap. Então eu vou fazer o seguinte, ó, Facet Wrap, vou colocar por tipo de medida. Aí, agora sim. Então ele colocou aqui, ó, Petal Length, ele vai trazer os três para mim, Petal Width, ele vai colocar aqui, Petal Setosa, Iris, Versicolor, Virginia, que também vai colocar aqui, e o Sepal Width também ele vai colocar aqui, ok? Bom, mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma ajeitada no gráfico, porque ele está muito cru ainda. Então vamos pegar o Geom Test, e vamos colocar as label, e vamos colocar round média 2. Colocar a média ali em cima. Vamos colocar já, vamos ver como é que sai. Só que ele saiu no meio lá de novo, ó. Tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um VJust, que é o mesmo que a gente usou lá em cima. Menos 5, né? Menos 5, a gente tinha colocado menos 6 naquela hora. Agora saiu legal. Só que um ali, ó, a gente vê que um saiu sobreposto aqui. É interessante que saia isso, por quê? Porque a gente já vai trabalhar na correção, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou expandir o limite de y. Então, ylem, e vou colocar aqui, ó, 0 até 7, por exemplo, porque como aqui ele está até 6, eu vou colocar um a mais. Então, vamos ver se ele... lá, já ajustou. Tá? Olha, é legal que sai. O problema é que a gente já resolve aqui na hora. Outra coisa também, vamos colocar, tá vendo que aqui em cima, ó, ele tá petal width. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui e vamos colocar o tema aqui, Pander. Ok, vamos ver como é que sai. Ele já saiu um pouquinho mais clean, né? Então, esse petal length, tá vendo que ele está com underline. Então, poxa, eu não quero... o R é um ambiente mais de análise, não é de demonstração de comunicação final. Mas vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos tirar esses caras ali. Então, vamos pegar... Se eu vou fazer esse Facet Wrap, eu poderia estar colocando em qualquer lugar ali, mas eu vou colocar mutate, ó, mutate, e vamos colocar tipo medida, e vamos fazer o seguinte, string replace, e vou colocar o tipo medida, e vou tirar o underline e vou colocar um espaço. Vamos ver o que dá. Aí, beleza. Opa, não vai dar porque tem um cara aqui. Tipo média não. Tipo medida. Tipo medida, ok. Beleza. Então eu já vi que ele já tirou o underline aqui e colocou um espaço, ok? Bom, beleza. Então vamos lá. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar um pouco com os labs, né? Que é os labels, né? Os labels, e vou colocar o title. Sei lá, vamos colocar conjunto dados íris. Não vou me atentar muito ao título aqui, tá? Só porque senão demora muito o vídeo. Médias em centímetros. Ele vai sair, obviamente, os labels, os dados todos aqui, mas a ideia de colocar isso agora é porque a gente consegue fazer uma alteração nesses caras aqui. Então, para isso, a gente vai usar o theme e vamos colocar aqui, ó, axis title x, por exemplo, que é o título do eixo x, ó, element test color grade 20.
Ok. Tá, eu vou fazer o seguinte. Ok. Então aqui eu vou colocar só Y. Element Test Color, vamos colocar gritantes aqui, ó, cores gritantes. E vamos colocar... aqui não vou colocar mais texto, vou colocar plot title. Eu vou colocar Element Test Color Navy. E aqui eu vou colocar plot subtitle color dark green. Tá? Tô colocando cores bem aleatórias aqui só pra gente mostrar o efeito dela ali dentro do... Ficar bem claro o efeito dentro dela ali. Então, beleza. Então a gente viu o seguinte, ó. Vamos voltar aqui pra gente já... Vamos ver se eu consigo aqui. Então, quando eu coloco Axis Title X, é isso aqui. Então a gente colocou Gray 20 aqui, ó. Tá aqui Gray 20. Tá, Title Y, ele vai... É esse aqui, ó. Red, a gente colocou aqui a cor. Plot Title Navy, ó. A gente colocou a cor ali em cima. E o Subtitle Element Color, a gente colocou Medicine Green aqui, ó. Medicine centímetro. Ok? Então a gente consegue colocar os labels aqui e ajustar e colocar cores nos labels também. Ok? Bom, próximo gráfico agora. Vamos lá para o Rain Cloud. O Rain Cloud Plot. A gente vai ter mais informação sobre o Rain Cloud Plot. A gente vai ter no NCBI. Você pode procurar aí. É a Biblioteca Nacional de Biologia. Como é que eu vou... Eu não sei como é que... Eu vou falar o nome em inglês mesmo, que eu não sei como é que fala isso em português. National Center of Biotechnology Information. Né? Ou no NLM aqui, que tem várias siglas aqui, mas NLM, no caso é National Library of Medicine, Biblioteca Nacional de Medicina, NIH, que é o National Institute of Health, e PubMed Central, que é o PubMed Central aqui. Qualquer um desses que você buscar, você vai achar esse artigo aqui, tá? Mas o link dele é só entrar e pesquisar sobre esses caras, aí você vai achar. Então vamos lá, eu vou pegar a íris mesmo conjunto de dados. Select espécies, eu vou selecionar o que eu quero, CPAL with, ok, ggplot, as espécies, y, CPAL with, então colocar fill para preencher aqui com espécies, para colorir conforme a espécie. Tá, e agora o que eu vou fazer? Eu vou usar o ggdist. Eu vou usar o stat half I. Quando eu faço isso, ele já me dá esse gráfico aqui. Só que eu quero ajustar isso aqui. Então eu vou adjust e vou colocar o seguinte, ó, 0.5. Agora eu vou pegar o width, a largura, e vou colocar aqui 0.6. Olha, já reduziu a largura aqui também. Agora eu venho em Justification. Eu acho que os argumentos aqui poderiam ter nomes mais simples, mas tudo bem. Ó, Justification, ele já vai alterar a distância aqui, ó, entre a nuvem aqui no caso, né, que é um gráfico de densidade com o box plot que a gente vai fazer aqui posteriormente. Então a gente vai tirar esse cara aqui e vai colocar um box plot ali. Então Justification, a gente vai colocar -2 ali para a esquerda e dot with, aí é importante a gente colocar o dot with, a gente vai colocar 0. Olha lá, ó, que ele tirou a largura da barra, a gente colocou 0. E aqui a gente vai colocar point color, a gente vai tirar isso aqui, ó, point. Tudo isso aqui é para tirar essa barra aqui. NA. Perfeito, tiramos tudo. Aí agora a gente vai colocar o que a gente quer, né? Então o que eu quero? Geom box plot.
width, ponto 12, outlier color, eu vou colocar NA. Então ele já trouxe ali um box plot pra gente. Então agora, bom, beleza, já coloquei a distribuição aqui de densidade, já coloquei o box plot, agora a gente vai precisar colocar os pontos. Então eu vou colocar o gghalves, geom half point, side, eu vou colocar left, range scale, eu vou colocar ponto 4 e o alpha 0.3. O 0.3 ele vai trazer como é que é ele vai deixar ele mais, é a transparência, digamos assim, né? Eu não sei como é que, beleza, ele já deixou um pouquinho mais transparente ali. Quanto mais eu colocar mais transparente, ele vai ficar. Então chord, eu vou usar o chord Cartesian aqui para dar uma esticada nos limites. Então eu vou colocar aqui, ó, tanto no xlimits quanto no, não vou só o xlimits mesmo. Então eu vou colocar no xlimits, eu vou colocar 1.2 e NA. Scale Fill Manual. Scale Fill Manual. Eu poderia até tirar o Fill Species. Ali eu posso deixar assim, mas eu posso colocar também o Fill Manual. Então eu vou colocar Values. Já vai mudar para aquela escala ali. E aí eu posso colocar Theme Classic para mudar o fundo do gráfico. Labs. Ok. A gente vai partir para o gráfico de modelo estatístico, onde a gente vai trabalhar com SARS-CoV-2. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou precisar dos dados. Aí agora vem carregar esses dados aqui. Ok. Então eu vou colocar Data SARS-CoV-2 e vou colocar o head aqui, só para a gente ter uma ideia mais ou menos de como os dados estão distribuídos. Então, ele vai... vamos colocar o seguinte. Tail. Que daí ele já vai trazer dados. Então eu tenho aqui, vai ter os dados bem completos da semana epidemiológica, a data, o país, né, no caso só o Brasil, o state. Aqui é interessante porque a gente vai ver por estado e aqui a gente vai ter total, então a gente vai ter que tirar esse total aqui, né, de dentro do nosso conjunto de dados para exibir os dados por estado. O que a gente quer fazer? A gente quer ver, sei lá, vamos plotar dois gráficos, como está a evolução do número de mortes por estado, como o número de casos por estado. O número de óbitos, novos casos, total de casos do Ministério da Saúde, aqui total de mortes por 100 mil habitantes, né, deaths per 100,000 habitantes. Está tudo em inglês, mas bem interessante, bem bom os dados aqui, ok? Então vamos lá. Eu vou... Para vocês saberem mais, depois é só entrar no GitHub dele. Os dados vai estar lá dentro, na hora de vocês buscarem vai ter todos os metadados lá, ok? Então, Data SARS-CoV-2, então eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, então, ó, lembra, eu vou filtrar o state, né? Vamos pegar aqui, ó, structure. Então aqui a gente vai ter estrutura, né? Então a gente vai pegar, ó, o state, por exemplo, ó, a gente vai tirar esse total daqui de dentro, tá? Então é filter state, então é diferente de total, total, diferente de total. Depois disso, o que a gente vai fazer? Opa, coloquei um cara aqui a mais, né? Pera aí, diferente de total. Depois disso a gente vem mutate
date as date. Por quê? Porque aqui dentro do, cadê, ó, o date, ó, date tá como char aqui. Então a gente vai mudar isso para date para poder fazer uma escala, para poder ajustar a escala, né? Porque se eu posso deixar como chart, mas eu não consigo ajustar a escala de data depois. Então eu vou colocar select, eu vou colocar o date, os dados que eu quero, né? State, eu vou colocar new deaths, ok. Então eu vou diminuir aquela quantidade de dados. E aí eu vou fazer o ggplot. Então eu consigo fazer o ggplot a esse x igual a date, y igual a new that. Grupo eu vou colocar state, ok? E geom eu vou colocar um smooth, ok? Ele vai sair aqui, né, todo truncado, porque eu preciso fazer o seguinte, dentro de Geom Smooth eu preciso já fazer o Facet Wrap e colocar aqui, eu quero subdividir por State. Então ele vai sair um pouco truncado ainda, mas já melhor do que o outro, tá? Então aqui a gente vai ter os dados, só que como eu tenho o São Paulo com os dados, como é um estado grande, ele tem dados grandes também, então eu vou precisar ajustar essas escalas aqui, ó. Então para ajustar as escalas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e Scales, Free, posso colocar Free Y. Então ele já ajustou as escalas ali. O eixo Y ele está ajustado de acordo com a escala de cada estado aí para representar bem. Então, o que eu já consigo ver aqui é o seguinte, que o número de mortes por estado ela está diminuindo em todos os estados, né? Isso é uma notícia muito boa. Acho que todo mundo está esperando aí logo porque que essa fase nossa passe, né? Face Wrap. Então, o que a gente vai fazer aqui o próximo? Bom, o gráfico em si ele já está pronto, tá? Mas daí a gente vai fazer, sei lá, alguns ajustes aqui. Vamos pegar dentro do Geom Smooth, eu consigo colocar aqui vários tipos de métodos, né? Vários tipos de técnicas que a gente vai usar. Então eu vou colocar method e vou colocar aqui, ó, lowest, que é um que eu uso muito, né? O padrão é lowest, tá? Até porque geralmente se eu tenho menos de 1000 pontos de dados, é interessante a gente usar lows, usar GAM, por exemplo, a gente pode usar com mais, tem que ter mais de 1000 pontos, né, de dados. Mas o método que você vai poder colocar Linear Model, General Linear Model, você vai poder colocar lows, você vai colocar GAM e etc, né, para buscar os métodos, cara, a minha sugestão é apelar para UCLA, né, a Universidade da Califórnia. Busca lá dentro Type of Methods, Geom Smooth. Geom Smooth e UCLA você vai achar vários. Lá ele vai estar explicando certinho cada método, por que usa cada um, em qual situação, é muito extenso a quantidade. Acho que no R for Data Science também, do Wickham e do Drolleman, informação a respeito do Geom Smooth, ok? Então vamos lá, Facet Wrap, a gente já fez aqui, eu vou colocar os labs aqui, ó, vamos colocar labs, e vou tocar para frente aqui para não demorar muito. E aqui eu consigo colocar fórmula também. Fórmula, no caso aqui é y explicado por x. Ok? Aí eu consigo, cara, vamos explicar, né? Lá em cima, o que eu fiz? Eu coloquei eu mudei aqui, ó, para date. Por quê? Porque eu posso fazer alguns jogos de escala. Então, por exemplo, scale x date, por exemplo. E posso colocar aqui, sei lá, breaks, colocar 6 months.
E aqui eu colocar minor, não, vou colocar minor breaks, colocar labels, date, format. E vou colocar aqui, ó, B. Esse formato de data também vocês conseguem buscar em vários lugares. Eu pulo uma linha, então eu coloquei B. B é a data abreviada, é a data Jan, Feb e assim por diante. Aqui, essa barra N, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou quebrando uma linha, eu estou pulando uma linha. E aqui eu vou colocar, eu pulo uma linha e coloco o Y, o Y minúsculo. Por quê? Porque o Y minúsculo, ele vai trazer a data, por exemplo, se eu colocar maiúsculo aqui, ele vai trazer 2021. Se eu colocar Y aqui, ele vai trazer 21. Então vamos ver se funciona. Então ele já trouxe aqui, ó, em um formato diferente, em janeiro 21, julho 20. Isso é interessante, principalmente quando eu tenho uma série temporal muito longa, né? Reprodutibilidade, como é que eu faço? Eu venho, copio, coloco aqui, novos casos. Então vem aqui, ó, new cases, new cases. Perfeito. E tá aí um exemplo de modelo descritivo dentro dos modelos que a gente utiliza no R. Né? Modelo descritivo que geralmente a gente coloca os relacionamentos, né? Cluster, uma regressão Loess, uma regressão linear, mas apontado entre duas variáveis no gráfico. Modelos inferenciais, que estuda o impacto dos fatores no resultado, né? E os modelos preditivos, que basicamente o objetivo é a previsão de futuro, ok? Então acho que é isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês tiverem dúvida, pode deixar no comentário. Se vocês quiserem pesquisar mais, já deixei as fontes ali, né, o NCBI para assuntos voltados ao RainCloud Plot, o RStudio Community também para gráficos de ggplot, o Stack Overflow para ggplot e também o Cross Validated para assuntos relacionados à estatística. E é isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.